17 e 14 do livro de segundo livro de Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos na tua casa. Te agradecemos por cada irmão, cada irmã, jovem, adolescente, as crianças, os irmãos da terceira idade, todos que aqui vieram para estar na tua casa. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que tu nos concede estarmos nesse santo lugar, para ouvir a tua palavra que sempre traz edificação, ensinamento, orientação à nossa vida. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, eu estou falando sobre a diferença está na oração. E sempre que você realmente orar, você vai ver que alguma coisa vai acontecer. E nós não podemos perder mais tempo. A bem da verdade, irmãos, que nunca nós podemos cansar em ouvir falar de oração, nunca podemos nos cansar de falar sobre oração, nunca podemos nos cansar de ler alguma coisa sobre oração, e muito mais, muito mais, nunca podemos nos cansar em colocar em prática a oração. Porque a bem da verdade, irmãos, você pode ouvir tudo sobre a oração, você pode ler todos os assuntos sobre a oração, mas se você não praticar, você não vai ter a experiência e a intimidade com Deus que advém através da oração. É hora da igreja se unir, irmãos, em oração. É hora de cada crente rasgar seu coração, sua alma perante o Senhor. É hora, irmãos, de clamarmos por Deus, por avivamento, por despertamento. É hora de nós termos compromisso com Deus através da oração. Porque é através da oração que você vai tocar os céus. É através da oração que os céus vão se abrir e as profundas misericórdias, bênçãos, promessas de Deus serão derramadas sobre a nossa vida, sobre a igreja. Então, irmãos, é hora de nós orar. Eu falei na terça-feira passada que toda oração, ou todo avivamento, todo despertamento vem e é precedido por oração. Eu falei que todos os milagres, que toda a intervenção de Deus acontece quando o povo ora. Também eu falei na oração, na terça-feira passada, que a nossa oração ela tem que ser uma oração perseverante. A oração de perseverança vai fazer a diferença na sua vida e na igreja. Também eu falei na terça-feira passada que nós precisamos fazer oração de confiança, confiando nas promessas, confiando em Deus. E eu terminei falando sobre o rei Josafá e também o rei Ezequias, que tiveram experiências tremendas e eles confiaram em Deus. E eles, em momentos de crise, em momentos de guerra, em momentos complicados, eles não tiveram outra alternativa a não ser realmente reconhecer que as forças deles eram nulas, que as forças deles eram impotentes para enfrentar o exército adversário. E assim eles chegaram diante de Deus fazendo orações de confiança. Qual é a oração de confiança? Aquela oração que eles reconheciam que era nada e na oração eles reconheciam a soberania de Deus e eles falavam da grandeza de Deus. Mas não foi só Josafá, Ezequias que fez esse tipo de oração de confiança. Ainda nós temos Neemias. Neemias ele fez a diferença com orações
de confiança em Deus. E ele orou pelo povo, e Deus deu livramento e a força para que eles pudessem reconstruir os muros. Neemias chegou diante de Deus e reconheceu que havia impossibilidades, que a força deles e de todo o povo judeu eram nada para reconstruir os muros. Mas ele tinha um propósito, e ele começou a fazer orações de confiança, e volta e meia ele reunia o povo, parava toda a construção, e ele, pelo menos 3 vezes ele fez isso, e ele parou toda a construção para animar, para motivar, e para orar, e para clamar diante de Deus, oração com confiança. Nós vemos que Moisés, irmãos, ele foi uma outra pessoa que fez oração de confiança, oração que fez a diferença na vida dele e na nação de Israel. Oração que Moisés fez, por exemplo, uma das principais orações que Moisés fez, o que está registrado na Bíblia, foi feita por Moisés. Oração de intercessões. Ele começou a confiar na grandeza de Deus e a interceder. Chegou um momento, irmãos, que Deus disse para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, esse povo é muito obstinado, esse povo é realmente muito murmurador. Em primeira instância, eu vou mandar um anjo, e esse anjo vai na frente de vocês. E Moisés, reconhecendo a soberania e o poder de Deus, Senhor, não me faça dar nenhum passo se a tua presença não for comigo. Anjo é bom, mas eu não quero, em outra palavra, anjo é bom, anjo tem poder, mas eu não quero nada com anjo, eu quero é a tua presença. Aleluia. Tem crente que só está se conformando com anjo, irmãos. Não, ainda bem que, graças a Deus, que parou um pouco aqueles hinos que era só hino de anjo para lá e anjo para cá, e bate asa aqui, bate acolá, né? Graças a Deus que Jesus voltou ao seu lugar, porque alguns já estavam tirando Jesus do trono e colocando anjo, né? Mas nós precisamos entender que é a presença de Deus que faz a diferença. Em outro momento, irmãos, Deus disse para Moisés: Moisés, esse povo é muito obstinado, eu vou eliminar esse povo, acabar com esse povo, e de ti eu faço uma outra nação. E Moisés disse: não, Senhor, em hipótese alguma. Não pode acontecer isso. Ou perdoa esse povo, ou perdoa esse povo, ou risca o meu nome do livro. Ele fez uma oração, irmãos, que foi uma das orações mais graves, mais importantes na Bíblia, porque ele fez oração de intercessão por um povo que estava para ser eliminado por Deus. Mas a oração de Moisés realmente tocou os céus. Irmãos, oração de intercessão são orações que a igreja precisa fazer. A igreja precisa entender o poder da oração de intercessão, que é uma oração de confiança em Deus, mas intercedendo pelo povo. Nós vemos, irmãos, que a igreja estava reunida em um determinado lugar, e o líder, Pedro, estava preso. Estava preso e estava sentenciado a morrer dali 2 dias. Estava sentenciado a morrer, assim que passasse a Páscoa, Pedro ia morrer. Mas a igreja começou a orar: Deus, livra Pedro. Na ótica humana era impossível. 16 soldados guardando, vigiando, para que Pedro não viesse a fugir. Mas quando a igreja, irmãos, leva Deus a sério e faz oração com intercessão, e faz oração com confiança total em Deus, a resposta vem, irmãos. E essa igreja, lá em Atos Apóstolos, se reuniram em um determinado lugar e começaram a clamar, a interceder, levar o Deus a sério, não dobrar o joelho como que crendo que eu estou orando por orar, estou orando porque diz que tem que orar, estão orando, mas será que vai acontecer? Não, irmãos, eles estavam orando, crendo na intervenção de Deus. E quando a igreja estava orando, irmãos,
Deus ouviu a oração da igreja e mandou um anjo ir lá tirar Pedro da prisão. E Pedro saiu da prisão sem os 16 soldados perceber, e até Pedro pensava que era uma visão. Quando ele percebeu, ele já estava por lá de fora, e quando ele saiu por lá de fora, ele disse: eu já sei onde eu vou lá na casa de tal irmã, que a igreja está reunida lá. E a igreja estava orando, irmãos. A igreja ainda estava orando. Deus deu livramento para Pedro. Oração de intercessão. Irmãos, quando a igreja ora, alguma coisa vai acontecer. Quando a igreja ora, o deserto floresce. Quando a igreja ora, irmãos, nós vemos que o deserto, que é algo nosso, é algo complicado, é algo terrível o deserto, mas quando a igreja ora, o deserto vira um lindo pomar, cheio de verde, cheio de frutos, cheio de alimentos, cheio de coisas boas, porque Deus faz realmente o deserto florescer. Aleluia! Quando a igreja ora, toda a aridez é banida, irmãos, ela desaparece, e a chuva abundante cai e traz renovação, e traz alegria para todos. E assim, irmãos, muitas vezes nosso coração está vazio, nosso coração está árido, nosso espírito está muitas vezes está árido, está sem renovação, mas quando nós oramos, irmãos, o Senhor vai nos visitando, a alegria do Espírito Santo vai fazendo parte, vai vindo sobre nossa vida, a boa mão do Senhor é estendida, intervenções acontecem, milagres começam a ser algo natural, e o poder de Deus é sentido em cada vida. Só consegue, irmãos, fazer a diferença crentes que não param de orar, crentes que fazem orações ininterruptas. As orações, irmãos, não podem ter esses espaços tão grandes como acontece muitas vezes em sua vida. Irmãos, tem crente que só ora, quem sabe, nos 5 a 10 minutos que nós oramos aqui nas terça-feira. Quem sabe? Outros nem vêm na terça-feira, porque tem aquele momento, muitas vezes, que é para dobrar o joelho e orar. E aquilo ali para alguns é um suplício, mas eu quero crer que você já não está sendo mais suplício esses 10 minutos que nós oramos junto aqui. Eu creio que é uma satisfação, é um prazer, e eu estou vendo isso porque tem irmãos, quando nós não oramos os 10 minutos, dizem: pastor, hoje não teve aquela oração de 10 minutos. A oração, quando a igreja está unida orando, irmãos, para que alguma coisa venha acontecer, irmãos, só vai acontecer e só vai fazer diferença crentes que oram sempre, crentes que levam a oração a sério. A Bíblia diz: não haja silêncio em vós. Não pode haver silêncio na nossa boca diante de Deus. Devemos orar sempre. Não pode o crente deixar de orar. A falta de oração é a causa de muitos crentes e muitas igrejas ter vidas raquíticas. Muitos crentes, irmãos, estão raquíticos, estão sem força, sem ânimo, sem motivação, porque não oram. A oração, irmãos, é que traz vigor, a oração traz renovação na nossa vida. Orações ininterruptas é que fazem a diferença. Irmãos, suas orações, elas são contínuas. Orações contínuas são aquelas orações com objetivos, são aquelas orações com lágrimas, são aquelas orações com súplicas, são aquelas orações de intercessões, são aquela oração que você começa a não orar somente por você. Você ora por você, sim, mas você também se preocupa de orar pelo teu irmão, você preocupa de orar pela igreja. Irmãos, nós vemos Ana, ela derramou a sua alma aflita diante do Senhor, e ela fez oração ininterrupta até um milagre acontecer. Ela clamava diante do Senhor até receber a sua grande vitória, a grande vitória que ela precisava. Irmãos, nós precisamos, como Ana, derramar nossa alma perante o Senhor até que aconteça o milagre. Irmãos, ore e ore sem cessar. Orações ininterruptas são orações que ultrapassam os obstáculos. Aqueles obstáculos que tentam impedir
as bênçãos de Deus, você tem que ultrapassar esses obstáculos. Porque, irmãos, todo dia nós somos cercados de obstáculos, de barreiras, de tempestades, de coisas que surgem querendo impedir as nossas orações. Mas você não pode desanimar com os obstáculos que surgem, irmãos. Irmãos, você não pode deixar o desânimo tomar conta na tua vida, porque se o desânimo na oração, você ficar desanimado e não orar, isso vai trazer frieza espiritual, isso vai trazer comodismo, isso vai trazer conformismo, isso vai trazer momentos onde você vai se sentir fragilizado, e isso é brecha que você vai abrir para o inimigo tentar desmotivar você. Porque, irmãos, o Satanás sabe que a maior arma que o crente tem para combatê-lo e para que o crente venha ficar forte, firme, é a oração. É a oração, irmãos. Crente que ora, crente que está orando, vigiando e orando, irmãos, ele não vai cair. Não tem como o diabo derrubar alguém que está já ajoelhado, orando, buscando ao Senhor. É claro que Deus não ouve sua oração ajoelhada, mas o nosso coração quebrantado, nosso coração contrito diante do Senhor. Irmãos, você precisa orar, e orar sendo contínuo nas tuas orações. Nós devemos fazer oração, irmãos, tipo a oração de Jacó. Irmãos, nós precisamos fazer essa oração de insistência. Chegou um momento na vida de Jacó, irmãos, que ele se agarrou ali com um personagem, com um anjo, e ele disse: olha, eu não te deixo, eu não te largo, se tu não me abençoares. Ele queria a bênção, irmãos, do Senhor. E ele percebeu que sem uma bênção, sem a presença de Deus, sem o toque de Deus na sua vida, ele seria morto pelo seu irmão. E nós precisamos entender, irmãos, que sem oração nós não vamos em lugar nenhum. Sem oração nós não vamos ter vitória nenhuma. Sem oração nós não vamos alcançar nada. A nossa vida vai ser raquítica, vai ser fria, e nós vamos continuar patinando, irmãos, patinando na vida espiritual. Fazer a diferença na oração é importunar, irmãos, é clamar, é insistir diante de Deus. Como fez um homem, irmãos. Teve um homem que ele foi Jesus estava falando sobre oração. E quando Jesus estava falando sobre oração e falando sobre persistência e perseverança, ele falou de um homem que foi à casa do seu vizinho pedir pães. Havia chegado já noite adentro, visita na sua casa. E para lá da Palestina, receber alguém em casa e não oferecer nada era falta de consideração. Mas ele não tinha nada em casa, e chegou visita, e eles tinham um vizinho, e ele foi lá no vizinho, e ele começou a bater na porta, pedindo pães, e ele foi bem específico, irmãos: eu quero 3 pães. São orações específicas, né? Ele sabia o que ele queria, né? Então, irmãos, ele queria 3 pães, e o vizinho até tinha os 3 pães, mas o vizinho disse: eu já estou deitado, já estou aqui com meus filhos acalentados, e não vou atender. Mas a Bíblia diz que ele continuava insistindo, batendo, insistindo. E o vizinho, ele, se não atendeu como amigo, atendeu pela insistência. E Deus mostra que muito melhor do que esse vizinho, esse amigo, porque esse aqui era um amigo entre aspas, né? Porque a hora que o amigo precisava mesmo, ele não quis dar, deu por causa da insistência. Mas Deus, irmãos, é um amigo por excelência, sem defeito. Se esse amigo não deu como amigo, mas deu pela insistência, muito mais é o Senhor, se você pedir e pedir segundo a vontade do Senhor. Você precisa fazer a diferença na oração, irmãos, através de uma oração de confiança, de intercessão e de clamor pelas pessoas. Eu vejo oração de intercessão, irmãos, a oração de Abraão. Chegou um momento que Deus disse para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra.
Mas lá em Sodoma, tinha um parente de Abraão. E ele começou a insistir diante do Senhor. Senhor, tu vai destruir Sodoma se lá tiver tantos 50 justo? E ele foi orando, irmãos, e Deus disse, não vou destruir. 45, 40, 30, 20. E Deus disse, não vou destruir. Mas ele começou a insistir. Deus, se lá tiver 30, tu vai destruir. Disse, não vou destruir. Se lá tiver então 10, não, Deus, eu estou insistindo aqui, mas se tiver 10, tu vai destruir Sodoma se tiver 10. Eu não vou destruir se tiver 10 pessoas justas lá. Mas não tinha 10. E nós vemos que através da oração de intercessão de Abraão, Deus chegou na cidade, pelo menos para livrar a família de Ló, por causa da intercessão de Abraão. Então, irmãos, quando você está orando, quando você está intercedendo por alguém, um milagre poderá estar acontecendo, que você não venha nem se dar conta. E a pessoa muitas vezes nem sabe o porquê teve aquele livramento. Mas muitas vezes aquele livramento foi pela tua intercessão, foi pela tua oração. Irmãos, fazer a diferença na oração é realmente orar até que aconteça o milagre. Até que aconteça o milagre. Irmãos, eu me lembro, quando fala-se oração de intercessão, eu me lembro a história de um soldado americano que estavam no mar com um submarino e conta-se essa história verídica, que o submarino perdeu a potência, deu um pane e estava submerso, estava lá no fundo do mar e não tinha como eles fazer o submarino voltar para cima. E estavam as horas, praticamente os dias, ou seja, os dias estavam contados, que se não desse jeito de resolver o problema, os soldados iriam começar a morrer por asfixia, morrer por falta de oxigênio, e enfim. E ali tinha um soldado, que uma mãe começou a clamar. Ela começou a orar por esse soldado. O seu filho estava e ela começou a orar, e ela começou a clamar. E teve uma hora que a notícia foi, não vai ter jeito. E essa mulher, ela continuou a clamar, dobrou o seu joelho e não se levantou até. Daqui a pouco, depois de momentos, de horas de oração, essa mulher, ela sentiu um gozo dos céus, como que o problema tinha sido resolvido. E ela levantou-se da oração, crendo que a vitória tinha alcançado. E daqui a pouco veio a notícia que o problema foi resolvido exatamente quando aquela mãe estava orando e quando ela sentiu que o problema havia sido resolvido. E depois houve o encontro daquela mãe com aquele filho, e eles puderam ver a hora que ela sentiu de Deus, que a vitória foi alcançada, foi a hora que realmente que eles conseguiram resolver o problema e veio à tona, veio a solução. Isso porque alguém resolveu dobrar o joelho, orar até que o milagre acontecesse. Irmãos, fazer a diferença na oração é orar até que a resposta venha. E nós precisamos fazer essas orações até. Fazer a diferença, irmãos, é você orar até que a resposta venha, até que sejais revestido. Foi o que Jesus disse, ficar em Jerusalém até. Irmãos, você deve orar até que o milagre aconteça. Você está precisando de um milagre? Você está esperando uma resposta? Ore até, irmãos, para fazer a diferença na oração. Nós não podemos orar com desânimo, irmãos. A oração não pode ser trôpega. A oração não pode ser oscilante. A oração, irmãos, não pode ser sem objetivo. A oração, irmãos, tem que ser oração
que venha ter alvo, que venha ter meta. Você precisa buscar no Senhor até que o milagre venha. É claro que a tua oração não pode ser uma oração egoísta. Você não pode orar só pensando no teu bel prazer. Você não pode orar só pensando em você. Tem crente, irmãos, que passa todo momento da sua oração orando só por ele, orando só pela sua vida. É claro que tem momentos que você tem que orar por você. Não resta dúvida, você tem que fazer oração de intercessão, de clamor, de proteção a Deus para a sua vida. Mas, irmãos, a bênção vem também quando você ora pelos outros. Porque se você só ora por você, você está passando a ser egoísta. Você só quer bênção para você. Você precisa aprender a orar pelos outros. E quando você estiver orando pelos outros, Deus vai virar, quem sabe, o teu cativeiro, como fez com Jó, e vai fazer com que milagres aconteçam na tua vida. Irmãos, nós precisamos também aprender a fazer orações específicas. Nós vemos que lá o profeta Isaías, em 62:7, ele diz que iria suplicar, iria clamar até que Deus restabelecesse Jerusalém e colocasse Jerusalém por louvor, por objetivo de louvor em toda a terra. O grande clamor de Isaías era pela restauração do povo de Deus. A grande oração de Isaías era pela cidade desolada de Jerusalém. É para que Deus mudasse toda aquela situação. Irmãos, é tempo de clamar a Deus com orações específicas, pela tua família, pelos teus parentes, pelos teus colegas, pelos teus amigos, pela firma que você trabalha, pelo teu patrão, pela tua cidade, pelo teu bairro, pela tua rua. É hora de fazer orações específicas. É tempo de clamar a Deus, orando pela igreja, pelos irmãos que vêm à igreja, pelo crescimento da igreja, crescimento numérico, crescimento qualitativo, crescimento de salvação de almas, crescimento também financeiro, para que possamos ter um templo, quem sabe, em cada loteamento, em cada bairro dessa cidade. É tempo de orar, sim, irmãos, para que a igreja possa ter recursos para implementar todos os seus papéis de evangelização, papéis missionários e papel de crescimento, para que o evangelho chegue nos 4 cantos da terra ou em todos os lugares possíveis. Há muitos que estão desolados, assim como Jerusalém ficou. Muitas vidas aí, irmãos, estão, a bem da verdade, em ruínas espirituais. Tem pessoas que não têm mais forças para permanecer na igreja, nos caminhos santos do Senhor. Tem pessoas que até aceitam Jesus, até se batizam, mas nunca têm uma vida transformada, uma vida de comunhão com os céus. Tem outras pessoas que não conseguem desvencilhar-se do pecado, da prostituição, dos vícios, dos males que afetam a sua comunhão com Deus. Mas é através da oração, é o crente orando, a oração de intercessão pelo seu irmão, que vai fazer a diferença, e o avivamento de Deus acontece no meio da igreja. Irmãos, quantas pessoas, as suas atitudes, as suas ações, as suas reações têm entristecido o Espírito Santo de Deus. E alguém precisa clamar, e alguém precisa orar, e alguém precisa colocar na brecha, intercedendo por essas pessoas. Tem pessoas que são fracas espiritualmente, não conseguem dar passos firmes. Tem pessoas que sempre têm que estar sendo ajudado na vida espiritual, e Deus tem levantado você, irmãos, para orar, para interceder, para clamar por alguém. Oh, irmãos, quando vem na tua mente desejo de orar por uma pessoa, não perca nenhum tempo, não perca nenhum segundo. Ore, clame por essa pessoa. Mesmo se você está em um lugar que você não possa clamar, mas na tua mente ore por essa pessoa. Se na tua mente veio, quem sabe, desejo de orar e clamar por alguém, quem sabe esse alguém está passando por momentos críticos, momentos complicados, está passando por um momento difícil na sua vida espiritual, material, física, ou até está passando por um problema
terrível que precisa a intervenção de Deus, e quem sabe foi o Espírito Santo que colocou esse desejo na tua vida de orar, de interceder para alguém, para que viesse o livramento. Porque, irmãos, aprove a Deus dar livramento às pessoas através da intercessão. Nós vemos, irmãos, que essa questão de intercessão vem desde o princípio. Desde o princípio. Nós temos um caso tremendo na vida de Moisés. Moisés subiu ao monte, e lá no monte ele levantava a mão e orava para que Josué vencesse os amalequitas. E nós vemos, irmãos, que tinha hora que Moisés cansava com a sua mão, e quem sabe parava de interceder. E quando isso acontecia, os inimigos venciam o exército de Israel. Chegou um momento que Arão e Ur, perceberam que quando Moisés se animava e orava e levantava a mão, os seus soldados venciam a guerra. Então eles sentaram Moisés numa pedra, e Arão e Ur ficaram segurando as mãos de Moisés. E Moisés, agora com sua mão segurada, mantinha a mão levantada, e Moisés estava orando oração de intercessão. Deus dê livramento, Deus dê força para Josué, Deus dê habilidade para os soldados. E ele orava, e os soldados começaram a vencer, e houve grande vitória. Os soldados de Israel conquistaram, porque eles fizeram oração, porque teve alguém que fez oração de intercessão, teve alguém que estava orando. Mas o tempo de Moisés já passou. Moisés não está aqui mais com sua mão levantada. Agora é as minhas mãos, agora é as tuas mãos. Agora Deus tem levantado você para orar pela tua esposa, para orar pelo teu esposo, para orar pelos teus filhos, para orar pelos teus pais, para orar pelos teus parentes, para orar pela tua família, para orar pela tua rua, para orar pela tua cidade, para orar pelo país, para orar pela paz de Israel, e para que você levante a mão e ore pelos países do mundo. O tempo dos homens bíblicos já passaram, e agora, se Deus não contar comigo e contigo, Ele vai contar com quem, irmãos? Se você não levantar as mãos para orar, para interceder por alguém, quem é que vai interceder? Mas Deus tem dado essa graça para você. Deus tem dado esse entendimento que você precisa fazer oração de intercessão. Irmãos, tu quer ver milagres começar a acontecer e salvação de almas lá na tua casa, irmãos? Faça isso. Onde você mora, muitas vezes levante-se de madrugada. Quando você levanta, não dobra o joelho não, mas em pé, irmãos, vai nas janelas, olhando olhando a casa, quem sabe, do teu vizinho, a visão que você tem dos vizinhos ou da cidade. Levante a mão e ore. Deus salva essa pessoa. Deus protege a nossa rua, da criminalidade, protege a nossa rua de incidentes, de acidentes. Vai orando, irmão, levante a mão e ore. Irmãos, você, quem sabe, não vai se dar conta dos milagres que poderão acontecer, mas a eternidade, quando você estiver lá, Deus vai revelar a você o quão coisas grandes aconteceram através da tua oração. Porque quando tu estava orando, quem sabe laços do demônio, laços do diabo estavam sendo desfeitos. Quem sabe coisas que estavam sendo preparadas para a tua casa, para a tua rua, para a tua cidade, para teus parentes, foram desatados, foram desbaratados. As ações maléficas através da oração de intercessão. Interceda, é tempo da igreja interceder, é tempo de você orar. Ore pela tua igreja, ore pelo teu pastor, ore pelos teus obreiros, ore pelos missionários, ore pelos obreiros da casa do Senhor. Ore, irmãos. Tem pessoas que são tem pessoas que se habilitaram e se especificaram em murmurar.
Murmuro de tudo, irmãos. Murmuro. Hoje eu estava lendo um trecho da Bíblia ali sobre Moisés e Deus, e a caminhada deles ali no deserto, e Deus abria fonte de água, e Deus, água amarga, Deus ia lá, resolvia, dava água doce, e o povo murmurava, irmãos. Murmurava de Deus, murmurava de Moisés, tinha hora que queria até apedrejar Moisés, e os milagres acontecendo, milagres tremendos, irmãos. Deus abriu o mar vermelho, eles passaram em seco, paredão de águas de todo lado, eles passaram em seco, mas chegaram do outro lado, no primeiro lugar que chegaram não tinha água, já murmuraram, e você trouxe nós, Moisés, para morrer aqui, e o povo murmurador, irmãos. E sabe que essa raça não terminou ainda? Não terminou, rapaz. Começou lá em Israel e de vez em quando tem essa raça, né? Não estou dizendo dos irmãos, mas irmãos, de vez em quando, irmãos, de vez em quando tem pessoas que chegam, pastor, falaram isso, falaram aquilo. Deus, sou só Moisés, né? Mas Moisés ainda... queria até apedrejar ele. Teve um momento que queria até apedrejar. E ele dizia: Senhor, salva esse povo, abençoa esse povo. E nós precisamos aprender com Moisés, né, irmãos? Nós que estamos na frente, porque sempre quem está na frente do trabalho está sujeito a passar também por murmuração, porque jamais um pastor vai contentar a todos. Fizemos de tudo para contentar, mas não vamos contentar. E falo cada coisa, irmãos, que irmãos, nem o diabo acredita. Embora ele é o pai da mentira, mas a mentira é tão grande que falo que nem ele acredita. Não pode. Tem a hora que eu penso que o diabo está dizendo: pô, eu sou o pai da mentira, porque ele é considerado o pai da mentira, o diabo. Mas tem pessoas que estão mentindo mais do que o diabo, eu acho. Irmãos? Principalmente eu não entro muito, uma que eu nem... Agora que hoje que meu filho disse: pai, é bom o senhor ter um Facebook. Bom, de vez em quando o senhor colocar um pensamento, uma ideia, mas até agora eu nem tive isso, irmão. Porque a gente vê tanta asneira, a gente vê tanta mentira, a gente vê tanta calúnia, a gente vê tanta coisa terrível nessa questão de internet, só que tem gente que acredita em tudo, irmão. Tudo que coloca ali, posta ali, acreditam, né? Não sabe o que está por trás ali. Hoje se tornou um meio de comunicação que promove a mentira, promove a calúnia, promove tudo, né? E tem gente que acredita em tudo. E, irmãos, não empresta teus dedos para apertar nas teclas, para falar mal, mesmo que seja verdade. Mas você não está aí e não foi chamado para falar mal de ninguém. Se tu não pode abençoar, não fale mal, porque nós prestaremos contas diante de Deus de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Tudo aquilo que você faz, que eu faço, nós vamos prestar contas diante de Deus. Vamos prestar conta, irmãos. Aleluia. Bom, vamos voltar para a oração. Irmãos, eu penso que tem pessoas que têm entristecido o Espírito Santo, porque não estão orando, não oram, e não estão clamando por ninguém, irmãos. Precisamos orar para que Deus venha quebrantar os corações. Meus irmãos, você precisa fazer oração para que Deus venha quebrantar nossos corações. Quebrantamento de coração. Irmãos, o quebrantamento de coração é algo que precisa acontecer na igreja. A igreja precisa entender, irmãos, que nós todos, sem exceção, precisamos orar, precisamos clamar. Você foi chamado para orar pelas pessoas. Irmãos, quantos desviados? Irmãos, quantas igrejas nós poderíamos encher só com desviado? E muitas vezes são pessoas que até querem voltar, mas não encontram força, não tem força em si mesmo para voltar. Então estão precisando de oração, de intercessão.
Deus, se tu conhece alguém que está desviado, se tu conhece alguém que desistiu da fé, cita o nome dessa pessoa. Ora, você não sabe o nome, mas sabe o traço, fala para Deus que Deus conhece. A oração de intercessão por alguém, irmãos. Alguém está precisando da tua oração. Alguém vai voltar para a igreja através da tua oração. Quantas pessoas que estão fracos na fé, irmãos? Você precisa orar. Orar também, irmãos, pelos departamentos da igreja. Irmãos, você precisa orar. Orar por esses professores aqui que vieram à frente, que cuidam dos nossos filhos, das crianças. Você ora por eles, irmãos? Tem crente que só sabe criticar, até os professores que ficam ali, os coitados, perdem todos os cultos para cuidar dos nossos filhos, e ainda tem pai que acha ruim. Irmãos, é misericórdia mesmo, né? E nós vemos, irmãos, que você precisa interceder. Ore pelos professores, irmãos, para que Deus dê renovo, dê força, dê graça, porque daqui a pouco eles vão desanimar. E se eles desanimar, quem é que vai cuidar das crianças? Você? Quem sabe? Bem que você poderia também, pelo menos uma vez por mês, ter essa experiência de cuidar das crianças, né? Irmãos, a igreja precisa orar. Orar pelos departamentos, orar pelos jovens. Os jovens são atacados nesse mundo que nós vivemos, irmãos, onde os jovens têm, assim, o mundo oferece um prato apetitoso, aparentemente apetitoso. E se você não interceder pelos jovens, quem vai interceder, irmãos? Não adianta só querendo jogar culpa e julgar os jovens. Você precisa interceder e proteger os jovens com as suas orações, irmãos. Irmãos, você precisa orar pela unidade da igreja. A igreja, ela tem que estar unida. A igreja unida jamais será vencida, irmãos. A igreja precisa da sua oração, de você orar pela unidade da igreja, orar pelo crescimento da igreja, pela paz no meio da igreja, orar por salvação de almas. Irmãos, você precisa fazer orações específicas. Chega diante de Deus e fale, derrame tua alma, teu coração, aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, tanto para você como para as pessoas e para a igreja. Irmãos, os milagres se tornam reais, onde flui orações de intercessões. Aonde começa a fluir orações intercessórias, os milagres começam a acontecer, o avivamento vem, o despertamento vem. Irmãos, começa a acontecer coisas maravilhosas, extraordinárias da parte de Deus. E eu quero terminar dizendo que para fazer a diferença através da oração, só existe uma alternativa. Para você fazer a diferença através da oração, só existe uma alternativa: orar. Não é segunda alternativa, uma só. Você quer fazer a diferença na oração, só tem uma alternativa: orar. Nada vai acontecer se você não orar. Não adianta você só ficar ouvindo sobre oração. Não adianta você só ler todos os livros sobre oração. Não adianta você falar também muito sobre oração. As coisas só vão acontecer quando você começar a orar. Irmãos, a prática da oração sempre foi um grande desafio para o povo de Deus. A prática da oração sempre foi um desafio, irmãos. Marca qualquer culto, irmãos. De outra coisa sempre é igreja cheia, mas marca culto de oração é complicado. A prova está aqui. Marca na quinta-feira, noite da vitória, lota até as galerias. Mas terça-feira, oração, irmãos, sabemos que a oração é algo tão fácil e tão difícil. A oração, até uma criança pode orar, mas é algo complicado, porque o inimigo batalha com todas as armas para você não orar, porque ele sabe que a hora que você começar a orar, milagres vão acontecer, os céus vão se abrir e ele não terá como chegar perto de você, porque a oração, antes de tudo, irmãos, é realmente uma das armas tremendas que Deus tem dado à sua igreja. E a igreja muitas vezes não se deu conta do poder tremendo que está à sua disposição, que é a oração. A oração, irmãos, ela precisa acontecer na vida de cada crente. Os discípulos, a oração é algo que não é tão fácil.
Da mesma maneira que é fácil, mas é difícil, parece um contratempo, uma contradição, né? Porque nós vemos que os discípulos, Jesus disse, olha, ore comigo. Jesus, irmão, foi Jesus em pessoa, tá? Meus discípulos, ore pelo menos 1 hora comigo. Irmãos, eles não conseguiram orar. O clima estava pesado, eles dormiram, irmãos. Pegaram no sono, numa hora que o próprio Jesus pediu ajuda para eles orar. Irmãos, a oração, sabe por quê? Que a oração é fácil, mas é difícil, porque a oração é uma guerra contra o inimigo, uma guerra contra o conformismo, uma guerra contra você mesmo, porque o teu eu não quer passar aí 30 minutos, 1 hora, 10 minutos de joelhos dobrados, ou enfim, orando. Então eu não quero, irmãos. A oração é uma guerra contra a carne, a oração é uma guerra contra o mundo, a oração é uma guerra contra o diabo, irmãos. E quem ora está entrando na guerra, e só não entra na guerra quem não ora. Mas o crente foi chamado para guerrear, irmãos. Só que nós entramos na guerra sabendo que a vitória é nossa, que a vitória ganha, que a vitória já está decretada. O diabo sabe que a oração fará o crente ser vitorioso. O diabo sabe que a oração fará o crente parar de pecar e parar de ser desanimado e desmotivado. O diabo sabe, irmãos, que quando o crente ora, o pecado se afasta do crente. Irmãos, porque crente está orando e vigiando, não tem como pecar não, irmãos. Não tem como o crente pecar. A oração, na realidade, irmãos, é um amontoado de desafios. Quando você decide orar, você está desafiando muitas coisas. Mas eu quero dizer que a oração, embora é um desafio, a oração também é garantia de muitas bênçãos, muitas vitórias, de milagres, de céu aberto, de maravilhas acontecer na tua vida. Vivemos uma época, irmãos, que a geração que orava, ela já se foi. A outra oração que aprendeu a orar, ela parece que está desaprendendo a orar. E a oração mais jovem ainda não aprendeu a orar. Tem as exceções, claro. Mas a geração mais nova não está aprendendo a orar. E aqui vem a preocupação. O que será da igreja amanhã se a geração mais nova não aprender a orar? Tem crente, irmãos, achando que não é necessário orar. Tem crente achando que não precisa orar. Tudo aquilo, irmãos, que Deus quer realizar em nosso meio, tudo aquilo que Deus quer realizar na tua vida, na igreja, só vai vir, só vai acontecer se orarmos, se suplicarmos ao Senhor. Não existe outra alternativa. Foi Deus que disse: se o meu povo orar, então eu abrirei os céus. Se o meu povo orar, eu sararei a terra. Se o meu povo me buscar. É isso, irmão, não tem outra alternativa. É se você orar, as coisas vão acontecer. A oração, irmãos, é a nossa principal arma. E eu pergunto, você está usando bem essa arma, irmãos? Você está usando essa arma da oração? A história espiritual de uma pessoa, a história espiritual de uma igreja, a história espiritual de uma comunidade, de um grupo, está escrita na sua vida de oração. Se você orar, milagres vão acontecer. A oração que faz a diferença, ela é recheada, irmãos, de confissão, de gratidão, de súplica, mas sobretudo, a oração também é cheia de adoração. Oração não é você só pedir. Oração é você adorar, é você agradecer. Irmãos, por isso tem a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso começa adorando, agradecendo e termina em adoração também. Agora tem crente que já dobra o jeito e já começa a fazer só petição, né? Parece que é aquela lista de supermercado que você vai lá e vai vendo ali, você vai pegando, né? Tem crente que é assim. Não, você tem que agradecer, você tem que adorar ao Senhor, você tem que começar as tuas orações com louvor, com gratidão, com agradecimento ao Senhor. Na oração, irmãos, nós temos que
na oração, irmãos, grave bem isso. Na oração nós temos que encontrar um pedaço do céu. Através da oração nós temos que trazer o céu até nós. Mas nós estamos vivendo uma época que as pessoas só querem, através da oração, encontrar um pedaço da terra. Vamos entender, irmãos? A oração é para você trazer os céus até você. Mas tem crente que só ora pedindo um pedaço da terra. Só que é prosperidade, só que não estou dizendo que não pode orar sobre isso. Mas tem crente que só está orando, vendo só aqui a terra. Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Ele está trazendo só a terra para perto de si. Traga o céu, irmãos, e as outras coisas serão acrescentadas. Traga o céu, irmãos, e Deus vai abrir e fazer com que maravilhas aconteçam. Eu termino dizendo que a oração faz a diferença quando você procura ter intimidade com Deus. Quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, eu quero ser íntimo teu, eu quero ter intimidade contigo. Quando você chega com sinceridade, derrama a tua alma perante o Senhor e diz: eu quero intimidade, quero ser íntimo teu, Senhor. Oh, irmãos, os céus vão se abrir e a glória de Deus será manifestada na tua vida. Não tem dinheiro, não tem valor humano, valor material, secular, que pague essa presença manifesta de Deus, quando você resolve ter intimidade com Ele, e você começa a orar e buscar a presença do Senhor com inteireza de alma, com inteireza de coração, quando você derrama a sua alma, confessando as suas impossibilidades, mas crendo na possibilidade dos céus. Então, irmãos, você quer que milagres aconteçam? Você quer maravilhas que venham acontecer na tua vida, na tua casa? Ore, e a oração fará a diferença. Ficamos em pé nesse momento. Meus irmãos, aprende-se a orar, orando. Não tem outra forma de você aprender a orar, a não ser orar. Como eu vou aprender a orar, pastor? Orando. Mas, pastor, eu oro 2 minutos, já termina todas as minhas palavras. Então faz o seguinte: você começa primeiro adorando e agradecendo a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus pela tua família. Agradeça a Deus pela igreja que você está aqui. Agradeça a Deus pelos ensinamentos bíblicos que você sempre ouve aqui nas terça-feiras. Agradeça a Deus pelos irmãos que você conhece aqui na igreja, que são teus amigos. Depois de agradecer a Deus também pela salvação, pela saúde, pela tua vida, então sim, comece a orar pela tua família. Lembre de pedir uma bênção para a tua família. Ore pela tua rua, para Deus salvar teus vizinhos. Ore pela tua cidade. Ore pelo Brasil, pelos governantes. Ah, mas eles são tão corruptos, Pai, Senhor. Não, irmãos, se eles são corruptos, quem é, mas através da tua oração, você pode mudar a história. A tua oração tem um poder tremendo. A tua oração vai fazer com que esses sejam menos corruptos, e daqui a pouco vai acabar isso. Isso é impossível. Não, irmãos, nada é impossível para quem ora. Para quem ora, nada é impossível. Então, irmãos, ore pelo país, ore pela nação de Israel, ore por outro país que sentir no teu coração, ore pelos missionários, ore pelos departamentos da igreja, ore pelo teu pastor. Eu preciso das vossas orações, irmãos. Ore. Você vai ver, irmãos, que você não vai conseguir orar por tudo isso em 10 minutos. 10 minutos, você não vai conseguir orar por tudo. Você vai começar a orar e daqui a pouco já deu os 10 minutos. E também ore para que o Espírito Santo ensine você a orar. Diga: Espírito Santo, ensine-me a orar. Dai-me palavras. E você, irmãos, vai começar a orar. Daqui a pouco, irmão, vai fluir, vai fluir. Irmãos, daqui a pouco você vai sentindo gosto pela oração.
Peça, Espírito Santo, implante dentro de mim sede por oração, gosto por orar. E você vai ver, irmãos, que daqui a pouco você está um gigante na oração, e milagres vão acontecer na tua casa, na tua vida. E você vai orar 30 minutos, vai orar 1 hora, e você não vai conseguir orar por tudo. E você vai começar a ter gosto pela oração. Vamos orar 10 minutos, irmãos? Dobre o seu joelho, vamos orar 10 minutos. Se tu não puder dobrar o joelho, sentado mesmo ou em pé, mas ore, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Aleluia.